Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, dia 29 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo seguido um bingo para a gente brincar aí nesse domingão, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? O like aí é muito importante, é de graça, né? E vocês vão estar fortalecendo demais. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses 8 jogos, tá? Vou tentar ser o mais breve possível porque eu tô todo atrasado aqui, tá? Então vou fazer o vídeo bem rapidinho. Vamos começar falando aqui do primeiro jogo, que é do Campeonato da Noruega, né? A gente vai ter aqui o Bodø Glimt jogando em casa contra o Sarpsborg. O jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 11, né? No caso, era para acontecer na rodada 11, né? E esse jogo, entre aspas, assim, vai ser um jogo adiantado do Bodø Glimt, né? Do Sarpsborg vai ser a 11ª rodada. Mas a gente vai ver o Bodø Glimt em 4º lugar, com 19 pontos. Porém, o Bodø Glimt tem 5 jogos a menos do que o Viking, que é o líder do campeonato até o momento, tá, galera? Então vale ressaltar isso daí. Possivelmente o Bodø Glimt pode pegar a liderança aí mais para frente, e é uma equipe que vai estar aí jogando com o apoio de sua torcida em busca de mais 3 pontos. O Sarpsborg, por sua vez, o visitante está em 9º lugar com 14 pontos, equipe que empata bastante, né? 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 5 vitórias do Bodø Glimt aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, assim, o Bodø Glimt não perdeu nesses últimos jogos mais recentes, principalmente, né? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui nesse jogo é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bodø Glimt, 3-1 casa. Agora, o próximo jogo aqui, a gente vai ter Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos ter aí as oitavas de final, jogo entre PSG e Inter Miami, né? De um lado, uma equipe da França contra uma equipe dos Estados Unidos, né? Lionel e Messi. O reencontro, né? De Lionel Messi aí contra o seu ex-clube PSG. Esse jogo que acontece 1h da tarde. Os últimos 5 jogos aqui do PSG, 4 vitórias e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Inter Miami, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto, não apareceu nenhum jogo. Mas eu particularmente acredito que esse jogo é favorável demais para o PSG vencer e também para o mercado de gols, né, galera? Se a gente for dar uma olhada aqui, por exemplo, mais de 2,5 gols na partida, aí tá pagando 1,32, para botar no bilhete é ótimo, né? Para fazer entrada simples já não é interessante. Então a gente pega aqui a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa menos 1 handicap asiático, né? PSG vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 PSG. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Bolívia. A gente vai ter o Nacional Potosí jogando em casa contra o Bolívar. 4h da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Nacional Potosí, que vai tentar aí surpreender o Bolívar, né? O Nacional Potosí não faz a campanha legal, né? 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Está com 9 pontos aqui em 13º lugar, enquanto o Bolívar está em 4º lugar com 20 pontos, né? Podendo subir uma posição aí nessa rodada, né? De forma momentânea, chegando a 23 pontos. E não se distanciar aí do líder, né? E do vice-líder, que é o líder que é Always Red, e o vice-líder The Strongest, né? Então, Bolívar vai em busca aí dessa vitória para não se distanciar dessa turma aí de cima, né? Especialmente dos 2 primeiros colocados. Os últimos 5 jogos do Nacional Potosí, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Inclusive venceu recentemente na Copa da Bolívia o time do Bolívar por 3-0, né? Então vale ressaltar isso. E o Bolívar, por sua vez, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, não vive um momento legal, né? No confronto direto aí, 3 vitórias do Nacional e 2 vitórias do Bolívar, né? Então, para a gente evitar qualquer tipo de zebra, a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das 2 equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Islândia, a gente vai ter o Víkingur Reykjavik contra o Afturelding. O jogo que acontece 4h15 da tarde. O jogo vai ser na casa do Víkingur Reykjavik, né, que é líder do campeonato aí com 26 pontos. Tem a mesma pontuação do Breiðablik, porém o Breiðablik já jogou nessa rodada, né, venceu e foi a 26, então o Víkingur pode se isolar na liderança aí, botar 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, né, porque vai fazer a 13ª partida contra o Afturelding. Acredito aí que é jogo muito bom para o Víkingur Reykjavik vencer tranquilo. E do outro lado, o visitante aqui, né, o Afturelding está aqui em 6º lugar com 17 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, né, vale ressaltar isso aí, porque
pode acabar complicando a vida aí do Vikingur Reykjavik, porém a equipe da casa aí é grande favorita, né? Vem de um momento muito bom aí, com 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e o visitante aqui, o Afturelding, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Vikingur, 1 vitória do Afturelding e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Vikingur Reykjavik para vencer, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo, né, na minha opinião, o jogo da rodada, a gente vai ter aqui Copa do Mundo de Clubes, né, vamos ter Flamengo e Bayern de Munique, né. Simplesmente um grande jogo, promete aí o favoritismo inicialmente, obviamente, que é do Bayern de Munique, mas a gente sabe que o futebol é jogado, né? E depois que o Flamengo venceu o Chelsea, depois que o Botafogo venceu o PSG, eu não duvido de mais nada nessa Copa do Mundo de Clubes, tá, galera? Jogo que acontece 5 horas da tarde, os últimos 5 jogos do Flamengo, 4 vitórias e 1 empate, né? Tá numa sequência muito boa. E o time do Bayern de Munique, 4 vitórias e 1 derrota, né? Acabou perdendo na última rodada aí, na fase de grupo aí pro Benfica, né? Mas já estava classificado. Então, poupou até alguns jogadores importantes como o Harry Kane, o Olise, poupou alguns jogadores importantes aí depois que colocou no segundo tempo, né? Mas acabou perdendo mesmo assim, né? Confronto direto, obviamente que não aparece nenhum jogo, mas eu, como sou flamenguista, não vou estar torcendo contra o Flamengo nunca, né? Então, aqui a gente vai trabalhar no mercado de gols, que acredito que é a opção também bem mais interessante, né? A primeira dica que eu deixo para vocês é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que o primeiro tempo vai sair um golzinho. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, 2-1 Flamengo, tá? Pode falar o que quiser, mas Flamengo vai ganhar de 2-1, pode anotar aí. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato do Uruguai, Nacional contra o Danúbio, 6 horas da tarde, Nacional vai estar jogando em casa, vai estar aí buscando mais uma vitória para se isolar cada vez mais na liderança do campeonato, né? A equipe está 100%, 6 jogos, 6 vitórias, e o Danúbio, né, tá aqui em quarto lugar, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 pontos. Os últimos 5 jogos aí do confronto direto, o Nacional venceu 3 vezes, Danúbio venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, favoritismo total aí do Nacional para vencer, especialmente pelo momento que vai vivendo, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Nacional para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Nacional. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, vamos ter aqui Novo Horizontino contra o Amazonas, 7 horas da noite esse jogo, né, válido pela rodada 14. Na minha opinião, Novo Horizontino grande favorito para vencer esse jogo, né, pode até pegar a liderança aí do campeonato nessa rodada, né, vai depender do tropeço do Goiás, que joga fora de casa contra o Chapecoense, né, que vai ser jogo chato, e o Novo Horizontino aí pode chegar a 28 pontos, né, como eu falei, pegando a liderança de forma momentânea, e do outro lado a gente tem o Amazonas que está na zona do rebaixamento oscilando, né, nesses últimos jogos aí, né, até o momento 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Dos últimos 5 jogos aí conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, né? Enquanto o time do Novo Horizontino, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? Tá na sequência muito boa. Confronto direto teve 2 jogos na Série B do ano passado, né? A Amazonas venceu jogando em casa e fora de casa acabou ficando um empate de 1-1, né? Mas pelo momento que vai viver a Novo Horizontino, eu vejo o grande favoritismo do time da casa para vencer. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida, tá? Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Novo Horizontino. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter a Copa Ouro, né? A gente vai ter as quartas de final, jogo entre Estados Unidos e Costa Rica, 8 horas da noite esse jogo, né? Os últimos 5 jogos dos Estados Unidos, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos da Costa Rica, 4 vitórias e 1 empate. Vem de uma sequência muito boa, não dá para discordar disso, né? Então acredito que vai ser jogo aí bem equilibrado, né? Eu até acredito no favoritismo dos Estados Unidos, porque tá com uma seleção muito boa, né? Mas vale ressaltar aí que Costa Rica vem de uma sequência boa, né? No confronto direto, os Estados Unidos leva a melhor, né? 4 vitórias dos Estados Unidos e 1 vitória da Costa Rica. Com isso, galera, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de um gol e meio na partida, né? O mercado de gols acaba sendo mais interessante, né? Mais seguro para esse confronto. E a segunda opção, casa vence, né? Estados Unidos para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Estados Unidos. Enfim, galera, finalizamos os palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o bingo da rodada, tá, galera? E nosso bilhete pronto desse domingão ficou assim, ó.